Ele me colocou para fora de casa, sem aviso, sem explicação. Só disse: vá embora. E eu, com duas crianças pequenas, vi o que antes era meu mundo desmoronar em um instante. As lágrimas caíam, mas algo dentro de mim gritava para não desistir. Eu o amava, mas o amor não era mais o suficiente. Enquanto ele preparava um lugar para ela, a substituta do que um dia achei que fosse eterno, eu olhava para os meus filhos, tentando entender o que fazer. A dor era imensa, mas havia algo mais profundo me impulsionando. Eu sabia que, por mais que ele tivesse fechado a porta, eu encontraria uma saída. Eu só não sabia o quanto essa saída mudaria minha vida. Porque o que ele não sabia, e talvez eu também não, é que a partir daquele momento, seria eu quem escolheria o meu destino. Mas ó que eu vou contar, vocês não vão acreditar. Eu ainda consigo lembrar de cada detalhe daquele dia. Era primavera, e o perfume das flores se misturava ao cheiro do café fresco que preenchia o ar da pequena cafeteria onde nos conhecemos. Eu estava distraída, imersa em um livro de poesias, quando ele se aproximou, com aquele sorriso que parecia carregar todo o calor do sol. Gabriel. Seu nome escorregou pelos lábios como se já o conhecesse de outras vidas. Ele puxou conversa de maneira despretensiosa, comentando sobre o livro que eu lia. Neruda é um romântico incurável, não é? Disse ele. E, de repente, o mundo à minha volta desapareceu. A forma como falava, como seus olhos fixavam-se nos meus, fez com que eu me sentisse vista pela primeira vez em anos. Em pouco tempo, Gabriel se tornou minha bússola. Ele era ambicioso, sonhador, alguém que sempre parecia saber a direção certa. Enquanto eu caminhava devagar, apreciando cada flor na estrada, ele corria, determinado a conquistar montanhas. Parecíamos opostos perfeitos. Eu o acalmava, e ele me impulsionava. Ao lado dele, a vida parecia maior, cheia de possibilidades. Nos casamos em uma tarde de outono, sob as árvores cujas folhas alaranjadas dançavam ao vento. Prometemos amor eterno, construímos planos, imaginamos crianças correndo pela casa que mal tínhamos conseguido comprar. Tudo parecia perfeito, como nos filmes. Gabriel era meu herói, meu porto seguro. Mas havia momentos. Momentos em que ele parecia distante, com os olhos perdidos em algo que eu não podia alcançar. Eu pensava que era cansaço, o peso de sustentar nossos sonhos. E, sempre que ele voltava a sorrir, eu me convencia de que era apenas uma fase. Ele dizia que me amava, e eu acreditava, como se suas palavras fossem uma oração sagrada. As coisas começaram a mudar devagar, quase imperceptivelmente. Gabriel passava mais tempo fora de casa, mas sempre tinha explicações plausíveis, reuniões, viagens, compromissos inadiáveis. O vazio que ele deixava era preenchido pelas risadas de Lucas e Ana, nossos filhos, que me lembravam do amor que um dia compartilhamos. Porém, havia algo que eu nunca mencionei, nem mesmo para mim mesma. Uma vez, enquanto organizava suas gavetas, encontrei um bilhete. As palavras eram vagas, mas o tom era íntimo. Obrigada pela noite inesquecível, dizia. Meu coração afundou, mas minha mente rapidamente encontrou desculpas. Podia ser algo antigo, algo sem importância. Eu estava tão desesperada para acreditar na nossa felicidade que ignorei o aviso. Agora, olhando para trás, percebo que aquele bilhete foi o primeiro sopro de um vendaval que destruiria tudo o que eu conhecia. Mas, naquele momento, eu fechei a gaveta e também o coração, escolhendo acreditar que o amor era maior do que qualquer dúvida. Eu achava que estávamos construindo um castelo sólido. Mal sabia que, enquanto eu fortalecia os alicerces, Gabriel já carregava as chaves para outro lar. As mudanças começaram como um vento leve, quase imperceptível. Gabriel passou a chegar cada vez mais tarde em casa. Sempre havia uma nova reunião, um jantar com clientes ou um compromisso que eu não podia questionar. Ele dizia que era para o bem de todos nós, para garantir o futuro das crianças, e eu acreditava porque queria acreditar. Afinal, não era isso que fazíamos. Sacrifícios em nome da família. Havia noites em que eu acordava no meio da madrugada e encontrava o lado dele da cama vazio. Eu me levantava, sonolenta, e o encontrava no escritório, debruçado sobre o computador. Ele dizia que estava respondendo e-mails urgentes, e eu, com o coração pesado, lhe levava uma xícara de café antes de voltar para a cama. Não era só o cansaço que eu sentia, era uma inquietação que eu não conseguia nomear. Lucas e Ana começaram a notar sua ausência. Por que o papai nunca está em casa? Lucas perguntou uma noite, enquanto brincávamos com um quebra-cabeça na sala. Engoli em seco, procurando as palavras certas. Ele está trabalhando muito, meu amor.
É para que a gente possa ter tudo o que precisa. Mas até eu sentia o gosto amargo da mentira. Houve um dia em particular que nunca esqueci. Gabriel esqueceu o aniversário de Ana. Ele prometeu que chegaria a tempo de soprar as velas, mas a noite avançou, e ele não apareceu. Eu segurei as lágrimas enquanto cantávamos parabéns, tentando fazer com que as crianças não percebessem minha decepção. Quando ele finalmente chegou, cheirando a perfume que não era meu, não perguntei nada. Apenas fiquei ali, em silêncio, observando passar por nós como um estranho. As desculpas se tornaram frequentes, mas o olhar dele dizia mais do que suas palavras. Algo estava diferente, e, por mais que eu quisesse negar, não podia mais ignorar o que meu coração já sabia. Nosso amor estava escorrendo pelos dedos, e eu me sentia impotente, incapaz de segurá-lo. Certa noite, decidi confrontá-lo. Esperei que as crianças estivessem dormindo e me sentei no sofá, esperando que ele chegasse. Quando ele finalmente abriu a porta, percebi pelo jeito que ele evitava meu olhar que já sabia o que eu diria. Perguntei calmamente, com a voz tremendo: a outra pessoa, Gabriel. Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, balançou a cabeça, mas sem me encarar. Não há ninguém, ele respondeu, mas sua voz soou vazia. Eu queria acreditar, queria me agarrar a qualquer migalha de esperança, mas naquele momento algo dentro de mim quebrou. Não era a resposta que ele deu, mas o silêncio que a precedeu. Foi a primeira vez que senti que nosso castelo, aquele que eu pensava ser indestrutível, estava desmoronando. E, por mais que eu tentasse reconstruí-lo, pedra por pedra, sabia que não poderia fazê-lo sozinha. Foi numa noite em que o céu parecia mais escuro que o habitual. Gabriel chegou mais cedo do que eu esperava, mas algo em sua expressão me fez desejar que ele não tivesse voltado. Havia um peso no ar, como se as paredes soubessem o que estava prestes a acontecer antes de mim. Ele colocou a pasta sobre a mesa com um gesto lento, quase calculado, e suspirou. Precisamos conversar, disse, com a voz cortante como vidro. Meu coração disparou. As palavras dele ecoaram pela sala, afiadas, prontas para cortar tudo o que restava de nós. Eu queria gritar, perguntar o que havia de errado, mas tudo o que consegui fazer foi assentir. Sentamos à mesa como dois estranhos, cada um de um lado, com o abismo entre nós se alargando a cada segundo de silêncio. Júlia, eu não sei como dizer isso sem machucar você, mas... Ele hesitou, buscando as palavras que pudessem minimizar o impacto do que viria a seguir. Mas não havia palavras capazes disso. Eu não consigo mais continuar. A outra pessoa. Por um instante, tudo ao meu redor congelou. O som dos carros na rua, o leve tic-tac do relógio na parede, até mesmo a respiração, tudo parou. Olhei para ele, tentando decifrar cada detalhe de seu rosto, tentando encontrar algum sinal de arrependimento, de dúvida, de algo que indicasse que ele não queria realmente dizer aquilo. Mas não havia. Apenas uma frieza assustadora. A outra pessoa, repeti, com a voz rouca, como se aquelas palavras precisassem ser ditas de novo para que eu pudesse acreditar nelas. Ele continuou falando, mas eu não ouvi. Meus pensamentos foram para Lucas e Ana, para o futuro que imaginei para nós quatro, para todas as promessas que ele havia feito e agora estavam sendo reduzidas a cinzas diante de mim. Você vai embora? Perguntei, e a resposta que ele deu foi ainda mais devastadora do que eu esperava. Não. Você é quem precisa ir. Eu preciso desse espaço. Me levantar foi um ato de pura força. Minhas pernas tremiam, mas algo dentro de mim sabia que não podia desabar na frente dele. Subi as escadas e encontrei Lucas e Ana dormindo, tão inocentes, tão alheios ao furacão que estava destruindo nosso lar. Peguei uma mala no fundo do armário e comecei a enchê-la com o essencial. Roupas para mim e para as crianças. Brinquedos favoritos de Ana, o ursinho surrado de Lucas. A cada peça que colocava, sentia como se estivesse arrancando um pedaço de mim mesma. Quando voltei para a sala, Gabriel estava de pé, olhando pela janela como se não suportasse me encarar. Passei por ele sem dizer nada, sem chorar, segurando as mãos de Lucas e Ana com mais força do que nunca. Eles estavam confusos, perguntando para onde íamos, mas eu não tinha respostas. Apenas disse que precisávamos de uma pequena aventura, algo que os fizesse acreditar que tudo estava sob controle. Saímos para a noite fria, e a porta se fechou atrás de nós com um som que parecia selar o fim de tudo. Mas enquanto caminhava pela calçada escura, carregando o peso do mundo, algo dentro de mim começou a despertar. Uma pequena faísca, tímida, mas persistente. Não sabia o que viria a seguir, mas sabia de uma coisa. Não seria o fim. Apenas o começo. A primeira noite fora de casa foi como flutuar em um vazio infinito.
Lucas e Ana dormiram encolhidos em uma cama pequena demais para três, enquanto eu fiquei sentada ao lado deles, ouvindo suas respirações suaves, tentando me convencer de que tudo ficaria bem. O quarto que alugamos por algumas noites era simples, quase frio, mas era tudo o que eu podia pagar naquele momento. Cada canto do espaço me lembrava do que eu havia perdido, mas também me forçava a enxergar que agora não havia mais volta. Passei horas encarando a janela, observando as luzes da cidade piscarem como se zombassem de mim. Pensei no quanto me esforcei para construir um lar, no quanto sacrifiquei de mim mesma por um casamento que agora parecia uma farsa. E, pela primeira vez, permiti que as lágrimas viessem sem resistência. Chorei por tudo, pela traição de Gabriel, pelo futuro que nunca aconteceria, pela minha própria ingenuidade em acreditar que o amor era suficiente para segurar tudo. Mas no meio do choro, senti algo diferente. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Um tipo de revolta silenciosa, um grito que vinha do fundo da minha alma, me dizendo que eu não podia me deixar afundar. Não naquela noite, não ali, não com duas crianças dependentes de mim. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e decidi que a partir daquele momento cada passo seria dado em direção a algo novo, algo que eu ainda não sabia nomear, mas que seria meu. Na manhã seguinte, vesti um sorriso no rosto, mesmo que ele estivesse longe de ser real. Preparei um café simples para Lucas e Ana, servi leite em copos descartáveis e fiz um esforço enorme para que minha voz soasse animada. Vamos explorar um pouco hoje. O que acham? Eles concordaram com entusiasmo, ainda muito pequenos para perceberem o peso do que estava acontecendo. Enquanto andávamos pela cidade, comecei a procurar por um lugar para começar de novo. Passei por vitrines de imobiliárias, observei anúncios de emprego colados em postes e comecei a traçar planos na minha mente. Cada passo era incerto, mas, ao mesmo tempo, sentia que estava finalmente no controle da minha própria vida. Pela primeira vez em anos, era eu quem tomava as decisões. No fim do dia, enquanto Lucas e Ana brincavam no pequeno quarto que agora chamávamos de lar temporário, sentei-me para olhar as contas que havia trazido comigo. O dinheiro que tínhamos mal seria suficiente para o próximo mês. Eu precisava de uma solução, algo rápido. Foi então que me lembrei de um antigo amigo, alguém que sempre me dizia que eu era talentosa, que via em mim algo que eu mesma não enxergava. Tomei coragem e liguei para ele. A voz do outro lado era calorosa, acolhedora, como um abraço que eu não sabia que precisava. Ele não fez perguntas, apenas ouviu. E antes que eu pudesse terminar, disse: Júlia, você sabe que tem um lugar aqui, não sabe? Amanhã, venha ao escritório. Vamos conversar. Desliguei o telefone com uma mistura de alívio e medo. Era uma oportunidade, mas também uma aposta. Eu não sabia o que ele esperava de mim ou se eu seria capaz de atender, mas naquele momento decidi que não tinha nada a perder. O dia seguinte seria o primeiro passo de uma nova história. E, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim acreditava que era possível recomeçar. A primeira noite fora de casa foi como flutuar em um vazio infinito. Lucas e Ana dormiram encolhidos em uma cama pequena demais para três, enquanto eu fiquei sentada ao lado deles, ouvindo suas respirações suaves, tentando me convencer de que tudo ficaria bem. O quarto que alugamos por algumas noites era simples, quase frio, mas era tudo o que eu podia pagar naquele momento. Cada canto do espaço me lembrava do que eu havia perdido, mas também me forçava a enxergar que agora não havia mais volta. Passei horas encarando a janela, observando as luzes da cidade piscarem como se zombassem de mim. Pensei no quanto me esforcei para construir um lar, no quanto sacrifiquei de mim mesma por um casamento que agora parecia uma farsa. E, pela primeira vez, permiti que as lágrimas viessem sem resistência. Chorei por tudo, pela traição de Gabriel, pelo futuro que nunca aconteceria, pela minha própria ingenuidade em acreditar que o amor era suficiente para segurar tudo. Mas no meio do choro, senti algo diferente. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Um tipo de revolta silenciosa, um grito que vinha do fundo da minha alma, me dizendo que eu não podia me deixar afundar. Não naquela noite, não ali, não com duas crianças dependentes de mim. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e decidi que a partir daquele momento cada passo seria dado em direção a algo novo, algo que eu ainda não sabia nomear, mas que seria meu. Na manhã seguinte, vesti um sorriso no rosto, mesmo que ele estivesse longe de ser real. Preparei um café simples para Lucas e Ana, servi leite em copos descartáveis e fiz um esforço enorme para que minha voz soasse animada. Vamos explorar um pouco hoje. O que acham? Eles concordaram com entusiasmo, ainda muito pequenos para perceberem o peso do que estava acontecendo. Enquanto andávamos pela cidade, comecei a procurar por um lugar para começar de novo.
Passei por vitrines de imobiliárias, observei anúncios de emprego colados em postes e comecei a traçar planos na minha mente. Cada passo era incerto, mas, ao mesmo tempo, sentia que estava finalmente no controle da minha própria vida. Pela primeira vez em anos, era eu quem tomava as decisões. No fim do dia, enquanto Lucas e Ana brincavam no pequeno quarto que agora chamávamos de lar temporário, sentei-me para olhar as contas que havia trazido comigo. O dinheiro que tínhamos mal seria suficiente para o próximo mês. Eu precisava de uma solução, algo rápido. Foi então que me lembrei de um antigo amigo, alguém que sempre me dizia que eu era talentosa, que via em mim algo que eu mesma não enxergava. Tomei coragem e liguei para ele. A voz do outro lado era calorosa, acolhedora, como um abraço que eu não sabia que precisava. Ele não fez perguntas, apenas ouviu. E antes que eu pudesse terminar, disse: Júlia, você sabe que tem um lugar aqui, não sabe? Amanhã, venha ao escritório. Vamos conversar. Desliguei o telefone com uma mistura de alívio e medo. Era uma oportunidade, mas também uma aposta. Eu não sabia o que ele esperava de mim ou se eu seria capaz de atender, mas naquele momento decidi que não tinha nada a perder. O dia seguinte seria o primeiro passo de uma nova história. E, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim acreditava que era possível recomeçar. Na manhã seguinte, enquanto me arrumava, percebi algo no reflexo do espelho que há tempos não via. Um brilho, ainda que discreto, mas firme. Talvez fosse o nervosismo, ou quem sabe a esperança sutil de que aquele encontro mudasse tudo. Amarrei o cabelo com pressa, vesti a roupa mais decente que tinha na mala improvisada e saí com as crianças, deixando-as na creche comunitária que consegui encontrar. Dei um beijo rápido em cada um, prometendo que voltaria antes de escurecer. O escritório de Miguel ficava no centro da cidade, em um prédio antigo com paredes que pareciam sussurrar histórias. Ao entrar, fui recebida por ele com um sorriso caloroso que instantaneamente me fez sentir menos perdida. Miguel era o tipo de pessoa que parecia carregar o mundo com leveza. Sempre foi assim, mesmo nos tempos da faculdade, quando costumávamos passar tardes debatendo sobre sonhos que agora pareciam tão distantes. Júlia, você chegou na hora certa, ele disse, me guiando até uma sala ampla com papéis espalhados por todos os cantos. Estamos precisando de alguém com o seu talento para organizar essa bagunça. Olhei para os papéis, contratos e planilhas, e algo em mim despertou. Por anos, eu tinha deixado minhas habilidades adormecidas, afundadas em uma rotina que girava em torno de Gabriel e das crianças. Agora, parecia que aquela parte de mim finalmente tinha espaço para respirar. Passamos horas conversando. Ele explicou o trabalho, as responsabilidades, e eu absorvia tudo como uma esponja, já me imaginando ali, reconstruindo não só minha vida, mas minha identidade. Quando Miguel mencionou o salário, senti um peso sair dos meus ombros. Não era muito, mas era suficiente para começarmos de novo. Aceitei na hora, sem hesitar. Naquela tarde, enquanto voltava para buscar Lucas e Ana, carregava mais do que um contrato de trabalho. Carregava um pedaço de esperança que eu tinha medo de acreditar. Mas não podia negar, algo estava mudando. Quando cheguei na creche, os dois correram para mim com os braços abertos, e percebi que, apesar de tudo, eles estavam bem. Talvez melhor do que eu esperava. Naquele instante, senti que, por mais difícil que fosse o caminho, tínhamos uma chance. Mas a tranquilidade durou pouco. Ao chegar no pequeno quarto onde estávamos hospedados, encontrei uma carta escorregada por debaixo da porta. O papel era grosso, e a caligrafia no envelope era imediatamente reconhecível, de Gabriel. Abri com mãos trêmulas, uma mistura de raiva e curiosidade. Dentro, poucas linhas. Ele queria nos ver. Não, mais do que isso. Queria uma conversa, dizia ele, para acertar as coisas. Senti o sangue ferver. Acertar as coisas? Depois de tudo o que ele fez? Lucas e Ana brincavam no canto do quarto, alheios à tempestade que se formava em mim. Rasguei o papel em pedaços, mas as palavras continuavam ressoando em minha mente. Não sabia o que ele queria, mas algo me dizia que isso mudaria tudo. Naquela noite, enquanto os dois dormiam, fiquei sentada no chão, pensando. Uma parte de mim queria ignorá-lo, seguir em frente sem olhar para trás. Mas outra, aquela que ainda buscava fechar o ciclo, sabia que precisaria encarar Gabriel. Pela última vez. Era como se o ar estivesse mais denso naquela manhã. A carta de Gabriel ainda estava na minha mesa, os pedaços rasgados espalhados como um reflexo da confusão dentro de mim. Algo me dizia que aquele encontro não seria sobre recomeçar, mas sobre finalmente entender o que havia acontecido entre nós dois. E talvez,
Só talvez fosse também o último passo para me libertar de um passado que já não me pertencia. Quando decidi ir, foi como se algo dentro de mim se fechasse e, ao mesmo tempo, se abrisse. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que não seria mais a mesma. Passei horas escolhendo as palavras que usaria, até que percebi que não precisava delas. Não mais. Quando vi, não foi o Gabriel que eu esperava. Ele estava diferente. Mais envelhecido, talvez por culpa, ou pelo peso de suas escolhas. Mas, acima de tudo, eu o via como ele realmente era. Uma pessoa falha, com o coração quebrado, mas ainda assim, tão distante de mim. Júlia, ele me chamou, e sua voz parecia mais uma súplica do que uma afirmação. Eu não sei como começar. Não posso consertar tudo o que fiz, mas preciso que saiba que eu sinto muito. Eu olhei com calma, sem pressa. Era como se eu estivesse vendo um fantasma, alguém que um dia foi parte de mim, mas agora já não tinha mais poder sobre a minha vida. Não precisa pedir desculpas, respondi, a voz firme e decidida. Você me fez um favor. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso. Não entendo. Sim, você entende, continuei, sentindo uma força que nunca soube que tinha. Você me colocou para fora, me fez ver o que nunca quis enxergar. E, ao fazer isso, me deu a chance de recomeçar. Aquelas palavras saíram de mim com uma clareza assustadora. Eu não sou mais a mulher que você deixou para trás. Eu sou mais do que isso. Gabriel parecia atônito, como se estivesse esperando uma reação diferente de mim, talvez uma reclamação, um pedido para voltarmos, mas eu sabia que não havia volta. Ele tinha me dado a dor, e eu a usei para crescer. Eu a usei para me reconstruir. Eu encontrei um novo caminho, Gabriel, disse com mais calma. E não preciso mais de você para seguir em frente. Nunca precisei. Havia um silêncio pesado, enquanto ele tentava compreender minhas palavras, tentando se agarrar a algo que não existia mais. Senti um alívio que mal conseguia entender. Não era vingança o que eu sentia, mas uma libertação genuína. Eu me libertei da ilusão de que ele era meu destino. Eu não sabia que seria assim. Eu pensei que você não conseguiria. Ele vacilou, olhando para o chão, como se estivesse tentando juntar os pedaços de algo que já não podia mais ser reparado. Você nunca acreditou em mim, Gabriel. Falei com um sorriso triste. Mas agora eu acredito. Eu me tornei quem sempre deveria ter sido. E foi nesse instante que percebi. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que eu já havia sido embora há muito tempo. O momento em que ele me colocou para fora de casa, sem aviso, sem explicações, foi o momento em que ele selou a nossa separação, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu o tinha deixado, mas não sabia que ainda me prendia à ideia dele. Até aquele dia. Eu não precisava da dor dele para crescer. Ele foi uma lição, uma página virada que, no final, me fez enxergar quem eu realmente era. O que ele não esperava, e talvez eu também não, era que ao me empurrar para fora, ele me deu as asas para voar. Deixei Gabriel naquele lugar, naquela versão dele que ainda tentava justificar os erros. Eu o deixei ali, e caminhei para a porta com a sensação de que a vida, por mais que tivesse sido cruel, me dera mais do que jamais imaginara. O sol começava a se pôr quando eu voltei para casa, para as crianças. E, enquanto eu os via correr ao meu encontro, com seus sorrisos sinceros e corações puros, percebi que a verdadeira casa, aquele lugar seguro, sempre esteve dentro de mim. Aquele foi o começo de uma nova jornada. Não porque eu precisei sair, mas porque, finalmente, entendi que a porta que ele fechou foi, na verdade, a chave para abrir todas as outras. E assim, a história que eu pensei ser um fim, tornou-se apenas o primeiro capítulo de algo que eu ainda não sabia como escrever, mas que agora, com cada passo, eu fazia acontecer.